aula de hoje, né? Muito bem. Ok. Muito bom dia mais uma vez para todo mundo. É, Quero aqui dar novamente as boas-vindas a todas as pessoas que estão inscritas e que estão participando do nosso curso Economia Solidária, Potencial e Dimensões. Hoje temos a terceira aula, né? Esse curso que, cabe lembrar, é organizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária, a BPS, e o Conselho Federal de Economia, o COFECOM, recebendo um apoio fundamental do Conselho Regional de Economia de São Paulo, CORECOM São Paulo, né? É um curso que, vale lembrar também, conta com parcerias, entre as quais a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, SENAIS, e também do Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da Universidade Federal de São Carlos, o nome Ecosol FSCar, né? E eu relembro aqui a todas as pessoas que o curso é gratuito e que todos os docentes são voluntários, a quem nós agradecemos, né? Inclusive, todos nós, né, Sérgio, os moderadores também, estamos todos voluntariamente e solidariamente colaborando com esse curso, né? Então, eu agradeço bastante ao conselheiro do Corecon São Paulo, Sérgio Rodrigues, que está aqui mais uma vez, que será moderador novamente, né? E ao sociólogo integrante da BPS também, o Fernando Guimarães, que será o host do Zoom, que está aí cuidando do Zoom para a gente, né? Lembrando que na primeira aula o professor Jean-Louis Laville abordou a economia solidária em perspectiva internacional, apontando o fato dela conviver com outras formas de organização econômica, né? Na segunda aula, eu apontei, com base nos escritos do professor Paulo Singer, o fato da economia solidária ter como significado histórico a busca da construção do socialismo democrático que é muitas vezes chamado de sociedade do bem viver, né? E hoje, na terceira aula, com o professor Cláudio, será abordado um tema central para a economia solidária, né, com o professor Cláudio Nascimento, que é o tema Pilares e Desafios da Autogestão. Né? Mais uma vez, eu vou apresentar o professor Cláudio agora, depois teremos aí a sessão de perguntas, né? Então, Cláudio Nascimento é educador popular com diversas publicações sobre o tema da autogestão. O Cláudio foi coordenador geral de educação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAIS, o órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, durante a gestão de Paul Singer. Com a SENAIS, atualmente, o Cláudio colabora no âmbito do programa que tem o nome Paul Singer também, de capacitação de agentes para apoiar cooperativas e associações autogestionárias, né? Assim como Jean-Louis Laville e eu, Cláudio Nascimento é também associado ao EPS, cabe dizer, né? Então, eu agradeço bastante, Cláudio, ter topado estar aqui conosco e a palavra é sua, Cláudio. Ok, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos, e agradecer o convite. É sempre muito bom estar debatendo o tema da autogestão, né? Eu queria, de início, que nas nossas atividades, nós fazemos sempre uma mística, né? Uma poesia, uma música, etc, etc. Mas hoje nós estamos no 25 de abril, né? A Revolução dos Cravos em Portugal. Então, o que eu queria era recomendar, eu acho que esse livro aqui dá para ver. Dá sim, Cláudio. Levanta só mais um Ele pouquinho, por favor. chama-se Pelo Socialismo Autogestionário. De respeito ao que nós vamos discutir, né? Também tem esse outro aqui, da Lia Tiriba, Maurício, Henrique Novaes, que é uma pesquisa sobre a autogestão em Portugal, a partir do 25 de abril. Esse livro nós publicamos aqui o ano passado, nos 50 anos da Revolução dos Cravos, em Portugal, pela editora lá do Henrique, né? Lutas Anticapital. Ele tem um dado muito interessante.
é a expressão das atas do debate ocorrido em 79, na primeira conferência sobre autogestão que foi feita naquele período na Europa por um movimento chamado Base Frente Unitária dos Trabalhadores. Era um movimento de operários e outros setores muito ligado à Juventude Operária Católica, a JOC, né? E que se definiu pela autogestão. Era um movimento de trabalhadores, ocupação de fábricas, de prédios, etc, etc. E lá nós tivemos a participação de dois trabalhadores brasileiros que estavam exilados na Europa. Tinham saído na época da ditadura, e uma carta do Paulo Freire, que chegou naquele momento, dizendo que aceitava o convite para a conferência, mas estava numa atividade, se não me engano, na Guiné-Bissau, e não poderia ir participar. Então, esse tem a ver, mas essa é uma outra história, André, que é a participação na invenção da autogestão no Brasil com trabalhadores brasileiros que estiveram exilados. Uma boa parte militante da conhecida JOC, não é? Bom, essa é apenas uma introdução para pensar o primeiro ponto, que é essa questão dos pilares, cadê os princípios. Eu vou trabalhar assim alguns conceitos que eu acho fundamentais quando nós pensamos a autogestão. O primeiro deles, eu diria que é uma experimentação social. Você não tem modelo, você não tem regra, nem tem receita para a autogestão. A autogestão é uma experimentação social e, nesse sentido, ela é uma invenção, né? Ela é uma invenção porque nasce das práticas e das experiências desse campo imenso que nós chamamos da economia popular, economia solidária, e há outros nomes também, né? Todos eles têm práticas, digamos assim, muito semelhantes, mas na terminologia, às vezes, se denominam de formas diferentes, né? Então, o primeiro elemento é esse, a gente entender que é uma experimentação social. Ela depende muito dos sujeitos que a estão praticando, do país, do momento, da conjuntura, da história e da cultura daquele país. Nós não temos regras, nem é um modelo. É uma profunda experimentação social que tem fluxos e refluxos dependendo do país onde está sendo realizada, né? Então, no início é isso. Ela trabalha muito em torno da questão das possibilidades, né? O Henri Lefebvre, que foi um dos grandes teóricos, um dos primeiros da autogestão, lá na França, ele dizia que a autogestão é a abertura ao possível, né? Então, a experimentação ela traz esses dois elementos. A realidade, ela trabalha numa realidade determinada, mas nessa realidade, lá dentro dela, você tem as possibilidades, você tem os possíveis, digamos assim, que projeto em termos de futuro, e nesse sentido, a gente também diz que a autogestão ela tem como objetivo principal, e ela é uma utopia concreta, digamos assim, é uma utopia que não é abstrata, né? Que é apenas imaginação e um sonho, não, ela está ancorada em possibilidades reais que fazem parte da realidade. É nesse sentido que a gente trabalha essa concepção filosófica dos possíveis e com uma tridimensão no tempo. Ela traz os elementos do passado, ela está no presente, mas as possibilidades de futuro, digamos assim. Então, esse é um primeiro elemento de um dos pilares, a concepção da autogestão como experimentação social. Outro aspecto fundamental é que ela diz respeito ao todo da sociedade. Se a gente pegasse o mesário, diria que o metabolismo social é a questão do Estado, é a questão do trabalho, da produção, é a questão da cultura, né? A gente definiria três campos de praxis de ação da autogestão. O primeiro, que é essa questão do trabalho, a questão da produção. Ela se define por outra forma de trabalhar, que a gente chama o trabalho associado, o trabalho cooperativado, o trabalho autogerido, que tem como base a propriedade comum, a propriedade social.
propriedade comunitária, dependendo do tipo de experimentação. A produção de valor de uso, digamos assim. Não é economia do valor de troca, não é? Então, esse elemento é fundamental de você ter como um dos pilares das experiências da economia solidária. O que não nega a propriedade individual. Porque propriedade individual é diferente de propriedade privada, né? São coisas distintas. Então, esse é outro elemento, porque eu falo isso porque se vê muito, em muitos casos, a autogestão ligada ao processo de produção do trabalho assalariado, por exemplo, onde nas empresas, as grandes multinacionais ou outras empresas, onde tem por base o trabalho assalariado, você pode desenvolver práticas autogestionárias, né? Pode não ser economia solidária. Eu acho que esse elemento é importante entender a economia solidária como uma coisa isolada dentro de um país, das experiências que se desenvolvem nas grandes empresas multinacionais, em todas as empresas que estão na área do capital. Lá dentro você pode desenvolver práticas autogestionárias, né? Como os trabalhadores faziam, e eu, pelo menos, comecei a trabalhar o tema da autogestão, acompanhando os metalúrgicos, a oposição metalúrgica em Volta Redonda, na grande siderúrgica. Na época eu morava no Rio, lá dentro os trabalhadores faziam o quê? Se organizavam em conselhos de trabalhadores, comissão de fapa, como a gente chamava, onde você, de uma forma coletiva, vai introduzindo na empresa instrumentos assim do que a gente chama poder operário, poder popular, ter um controle sobre o processo de trabalho mesmo do trabalho assalariado, né? Então, acho que essa é uma questão que ela é importante, né? Tanto que a Central Única dos Trabalhadores, para falar só dela, que eu conheço mais, tem uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, e já tem há bastante tempo uma agência de desenvolvimento solidário com o qual nós trabalhamos vários projetos em torno da questão da autogestão e da economia solidária, né? Então, nesse sentido, como ela diz respeito ao todo do todo da sociedade, e não apenas o aspecto da produção, ela traz em si uma possibilidade de um outro tipo de sociedade, né? Ela é também, do ponto de vista estratégico, como movimento social, digamos assim, um projeto de sociedade, que nós chamamos socialismo democrático, lá atrás nós chamávamos socialismo autogestionário, o Singer chamava muito de socialismo com base na autogestão, e a partir das lutas indígenas e de povos originários no nosso continente, então entrou a visão estratégica do bem viver, né? Mas são projetos de sociedade, não só projetos de outro tipo de economia. A gente também vê a economia solidária como modo de vida, né, de respeito ao conjunto da sociedade, muito mais do que só um modo de produção, né, um modo de vida, dizendo respeito a toda a coexistência social, os campos de praxis desenvolvidos na vida social. E aí nós temos a questão também da democracia, ela de um campo de ação o da produção, é o campo do trabalho, mas é também o campo que de relação à democracia, de relação à questão do Estado. Nesse sentido, a autogestão e as experiências mostram isso, ela tenta desenvolver formas de democracia que têm um caráter participativo, que nós chamamos de democracia direta, né? E muitos processos se combinam com a democracia representativa, mas é uma das bases da autogestão o exercício da democracia direta, através de realização de assembleias, se organizar em comitês, em conselhos, etc, etc. Formas de organização que representam no campo político a expressão da propriedade comum, do trabalho associado, do trabalho autogerido, né? E um terceiro campo, digamos assim, produção, trabalho, a questão do Estado, a democracia, é a questão da cultura, a questão do campo das subjetividades. É fundamental na autogestão
essa concepção que você tem de mundo, né? Uma concepção filosófica de cosmovisão, sobretudo a relação do ser humano, o processo de trabalho com a natureza, né? Principalmente no mundo de hoje, que nós vivemos aí um colapso ecológico, né? Crise climática, como se chama, e uma forma de capital com preponderância do capital financeiro e digital, digamos assim, onde há uma agressão enorme a tudo isso que nós chamamos do bem comum, ou dos bens naturais, dos territórios, etc, etc. Então, a autogestão ela incorpora esse elemento, o Michel Levy chamaria de ecossocialismo, né? A ideia do ecossocialismo. Outro elemento aí, fundamental é o processo educativo. E aí a autogestão, quando começa a se desenvolver em determinado país, em diversas e várias experimentações, ela necessariamente porta a questão da educação. E a educação, não qualquer processo educativo, mas a educação popular. Isso aí a gente pode ir muito nas fontes do Paul Singer, né? Quando ele dizia que a economia solidária é em si um ato pedagógico. Você não pode conceber as experimentações de autogestão sem estarem cruzadas e articuladas com os processos de educação popular. Inclusive, historicamente, pensando o caso do Brasil, mas também outros continentes, os ciclos de educação popular que você tem na América Latina, aí você tem o Raul Mejía, você tem Oscar Hara, que pesquisaram e escreveram muito sobre esse tema. Você tem uma coincidência dos ciclos de educação popular na América Latina, uns 4 ou 5, com os ciclos da economia solidária. Eles assinalam um ciclo de reelaboração, de aprofundamento da educação popular, se dá exatamente naquele período dos Fóruns Sociais Mundiais, 2001, 2002, 2003, e eles caracterizam esse período com um ciclo da autogestão, da economia solidária, que a marca vem da rebelião indígena em Chiapas, em janeiro de 1994. Então, aí você tem uma coincidência desse ciclo novo de lutas por autonomia, autogestão, lutas ecológicas, etc., etc., onde a dominância dessas lutas se desloca da Europa e passa a ser na América Latina. Possivelmente, o último ciclo de lutas por autogestão, autodeterminação, ocorreu na Polônia, no leste europeu, ali 80, 81, com um sindicato chamado Solidarność, que era a ponta do iceberg. Embaixo do Solidarność, você tinha uma rede autogestionária que os trabalhadores controlavam as 3.000 maiores empresas da Polônia. Esse era o grande jogo que você tinha naquele momento, né? Que foi até no momento em que houve a decretação do estado de guerra pelos militares com apoio da União Soviética na época, ou na Rússia, digamos assim. Ali se encerra um momento em que a classe operária industrial era o sujeito determinante dos processos de autogestão, né? Quando se desloca geograficamente aqui para a América Latina e América Central, você passa a ter outros elementos. Se abre um novo ciclo, onde nós vamos ter um elemento aí fundamental, que é a questão do território. Então, esse é um dos pilares fundamentais da concepção do território, que você pode ir lá no nosso geógrafo famoso Milton Santos, mas há outras contribuições, e hoje nós falamos de autogestão territorial, né? A autogestão se dá nos espaços, digamos assim, nos territórios, que são espaços de disputa dos trabalhadores, dos povos, com o capital que está aí presente. Mas hoje é necessário você incorporar esse elemento da questão da territorialidade, digamos assim. Isso traz uma marca também fundamental, um dos pilares da autogestão, sobre os sujeitos da transformação social, que hoje
um multiverso, digamos assim, uma pluralidade de sujeitos, né? São mulheres, são jovens, são indígenas, são quilombolas, povos originários, classe trabalhadora, etc, etc. Então, há uma ampliação, uma mutação que vem desse, digamos assim, desse processo histórico. O Pierre Bourdieu ele diria mais ou menos que o que você chama da economia do bem comum, essa economia não econômica, como ele dizia, porque ela se baseia muito em trocas simbólicas e tem por base a questão da propriedade social, propriedade comum, coletiva, e, sobretudo, a economia assentada na produção de valor de uso. Isso a partir do que ele estudou muito quando ele viveu na Argélia. E então ele chama, digamos, mais ou menos assim, você tem uma pluralidade de economias, ele chama de uma coexistência, às vezes antagônica, de formas de economia. Você tem a economia quilombola, você tem a economia indígena, tem a economia feminista, você tem a economia dos trabalhadores, a economia dos campos, enfim, você tem uma diversidade, um pluriverso de economias com uma diversidade enorme de sujeitos, onde nenhum desses setores é a vanguarda que puxa os outros, mas eles dependem de momentos específicos, de conjunturas específicas em cada país. Né? Então, isso traz um desafio enorme em termos de definição e de você entender isso que nós chamamos a economia solidária. Então, esse elemento territorial, essa questão do pluriverso, a diversidade de sujeitos, ela é fundamental entender também, como eu falei, não só como um modo de produção econômica, mas como modos de vida abarcando todo esse campo que nós estamos definindo. O outro pilar fundamental quando há esse cruzamento de educação popular, experiências de autogestão com nomes os mais diversos, né? Nomes os mais diversos, mas com práticas que portam afinidade, são similares, vai ocorrer exatamente no Fórum Social Mundial. Né? Então, um outro pilar que nós temos na economia solidária é o internacionalismo. Ela nasceu internacionalista. Foi no Fórum Social Mundial em Porto Alegre que nós começamos a descobrir, a se dar conta desses elementos, né, que estavam presentes com nomes diferenciados, porque experiências elas se engravidam do processo histórico, da cultura, da história de cada país. Né? E foi ali que nós fizemos alguns seminários sobre diversos temas, finanças solidárias, autogestão, trabalho associado, etc., que são os temas das nossas discussões atuais, durante 3 dias, assim, fazendo mesas e mobilizando mais de 1.000 pessoas. Assim, uma coisa impressionante quando a gente vê a conjuntura de hoje, o que ocorria ali em 2001, 2002, né? E depois, quando o Lula ganha a presidência e surge a Senais, é dentro desse período histórico, né? Onde nós temos um fluxo, um avanço muito grande das lutas aqui no Brasil e na América Latina. Então, o internacionalismo é um elemento fundamental, é um dos pilares da definição da economia solidária. Né? Outro elemento importante, entrando aí no campo da educação popular, você ter alguns instrumentos pedagógicos, digamos assim. O Singe dizia autogestão, economia solidária, necessariamente tem que estar articulado com um processo educativo. Os trabalhadores, as pessoas são educadas dentro de um sistema que a hegemonia é do capital, a heterogestão. Então, não pode ser espontâneo esse processo educativo, ele tem que ter um elemento organizado de direção, isso acho que ele dizia no Gramsci, né? De que você precisa ter alguns instrumentos que permitam que as experimentações, sejam quais forem elas de economia solidária, a forma que tenha, dentro delas tem um processo educativo pelos próprios participantes. Não apenas assim, vamos fazer um curso fora, no Instituto, a Senais, na época nós tínhamos os Centros de Formação Econômica, no próprio processo de trabalho. E nós vamos ver se é um desafio muito grande.
porque um elemento que você necessita é, se você tem uma prática, você tem um conhecimento dessa prática, nem sempre consciente. Então, um instrumento fundamental que nós trabalhamos na educação popular, nós chamamos a sistematização das experiências, através da pesquisação do Orlando Faz Bordas e outros pensadores, né? No sentido de desocultar o conhecimento que está embutido naquelas experiências, porque aí essas experiências, com a construção teórica, elas chegam a um status de poder ter uma ecologia de saber. Você trocar esse conhecimento com outros conhecimentos que são elaborados em outras experiências, no teu país ou fora do teu país. Então, o processo de educação popular é muito importante nesse sentido, de ter um processo de pesquisação, de ter a sistematização, e isso é vontade política. Não acontece espontaneamente, nem burocraticamente. Então, eu dou um exemplo. Ontem, a Nelsa Nespolo vem trabalhar com você, ela é de uma cooperativa chamada Univens, que eles alteram o processo de trabalho, a jornada de trabalho. Então, eles têm um horário deles, e todo mês, no dia 23, eles param o processo de produção para fazer uma assembleia, porque a assembleia é um dos instrumentos de democracia direta da autogestão. Então, as discussões, os debates, a tomada de decisões, elas são sempre coletivas e se dão eu chamo uma greve pedagógica. Você controla os meios de produção, né? Não tem a propriedade privada no sentido do capital, então você pode gerir seu tempo de trabalho. Esse é um desafio muito difícil. Você vê, para fazer assembleias ou mesmo para fazer discussões. Em Catende, que foi uma experiência na zona da Mata de Pernambuco, nos engenhos, eram 50 e tantos engenhos, tinha momentos assim que você parava o trabalho no engenho, fazia uma roda de conversa a Paulo Freire, onde reunia o pessoal para tirar ali 40 minutos para fazer um processo educativo. Ou discutir um tema, ou discutir os problemas que estavam ocorrendo na experiência da usina Catena. Então, é uma parada pedagógica, é uma greve pedagógica, porque se você detém os meios de produção, a greve é um instrumento diferente no campo da autogestão. Não tem um patrão, né? Não tem um patrão para parar, enfim. Então, aí o trabalho associado ele tem essas características, e aí isso é fundamental de você ter, dentro das próprias experimentações, um processo educativo com as próprias pessoas que estão desenvolvendo aquela experiência. Isso eu chamo muito aquele pensador inglês, o Raymond Williams, que era um pensador da autogestão, quando ele dizia, em cada experiência, desenvolver o máximo de autogestão possível, porque a autogestão ela não ocorre espontaneamente. Então, é preciso você ter uma organização com base na educação popular no interior de cada experiência e, com isso, você tentar desenvolver o máximo de autogestão para fazer assembleia, para discutir o preço justo possível dentro dessa sociedade e outros temas, né? E um outro aspecto, um pilar da autogestão, é o desenvolvimento de redes solidárias. Quer dizer, se você está num território, seja uma empresa, outro tipo de experiência, uma associação, é necessário que o que você desenvolve no interior dessa experiência, dessa organização, seja uma energia que se irradia para o território. Se essa energia fica contida dentro daquela experiência, a tendência dela é implodir, até porque pode crescer muito. Eu já vi experiências que fracassaram porque tinha um bom rendimento financeiro, mas não sabia como. Acumula energia, essa energia não se irradiando no território, quer dizer, se você é uma fábrica recuperada, mas aquele território onde você está é um bairro, você tem organização das mulheres, você tem organização da juventude, você tem outros setores que estão ali. Então, a tendência é de você ter uma autossustentação política, cultural nesse sentido. Por exemplo,
você pega uma experiência que começa muito simples em torno da questão de renda, ela vai se incorporando, acumulando energia e vai se espraiando pelo território. Aí você cria uma moeda social no bairro, você cria uma creche para as crianças, você cria o teatro, você cria uma série de outros instrumentos de autogestão. Essa é a autogestão territorial que nós falamos. É uma autogestão que a sua energia ela é irradiada e ela contamina, digamos assim, aquele território. Se ela se fecha em torno dela, a tendência, digamos assim, não é nada boa. Então, esse é o instrumento de redes, que é um instrumento fundamental para redes, cadeias produtivas, né? De você começa uma experiência e vai se articulando com experiências similares ou próximas que estão em outros estados. Por exemplo, ontem com a Nelson a gente via a Justa Trama, que está instalada em 10 estados do Brasil, com a questão roupa, etc, etc, etc. Então, a questão das redes, o Gramsci que falava isso, a experiência de economia solidária, ela sai do economicismo, do egoísmo, do corporativismo. O empreendedorismo faz muito isso, é uma experiência fechada em si, né? E aí é um trabalho coletivo, quando, nesse sentido, ela consegue se articular com outras forças políticas, no seu campo ou não, e aí é uma coisa fundamental, um pilar fundamental para a construção de uma nova hegemonia, uma contra-hegemonia, junto com outras forças da sociedade, né? Outras forças políticas que existem na sociedade, que tem também por base as questões da autogestão. Então, o elemento de redes é um elemento para você olha uma experiência e, digamos assim, para fazer uma análise. Se você está articulado em rede, é um elemento. Se você não está, você está ainda na coisa mais, digamos assim, corporativa. Então, para ir fechando, pensando o desafio dentro desse campo que nós definimos como os pilares ou princípios da autogestão. Um desafio enorme, isso seja a experiência do Brasil, seja outra, é essa disputa de hegemonia. É de você, como é que a gente se fortalece, a gente cria uma massa crítica, um acúmulo, né? Um acúmulo dentro de um processo histórico para ser um ator de importância fundamental estratégica na construção de um projeto democrático no país, na construção de uma outra hegemonia, onde está em discussão a questão do trabalho, da produção, a questão do Estado, da democracia, a questão do campo das subjetividades, da cosmovisão, frente aos grandes desafios que são colocados hoje, a questão da cultura, a questão da ética. Então, esse é um desafio enorme de você fazer o movimento avançar para estar num patamar que você é um ator fundamental na construção de uma nova hegemonia no país. E isso na concepção que nós temos de experimentação social. Você está dentro de conjunturas que não tem determinismo. O tempo não é linear, nós vamos crescendo. Não, não é assim. A experiência do Brasil nos mostrou isso. Tivemos um desmonte com o governo Bolsonaro que nos deixou numa situação, e você tem que reconstruir como agora. Então, você tem que ver como fincar esses pilares num sentido de ter autossustentabilidade, ter autonomia e não ficar, digamos assim, numa dependência muito atrelada às políticas públicas de governo. Mas esse é outro ponto que eu queria tratar. Eu entendo a economia solidária como um forte movimento de base. Como é que se constrói nesse sentido, mas que esteja articuladas com governos que tenham uma sensibilidade democrática para as questões da autogestão e da economia solidária, e que isso traduz em políticas públicas em todos esses campos que nós estamos falando, no da produção, na educação, na cultura, etc, etc. Porque esse é o campo das políticas públicas. E aí, desde o local, e essa é uma deficiência, é um desafio enorme que nós temos de você, hoje no Brasil, você tem poucas prefeituras do campo, vamos chamar democrático popular. Porque quando a economia solidária se tornou política pública federal, lá na Secretaria do Povo, nós tínhamos
aqui no Sul, acho que umas 40 prefeituras do campo democrático popular, porque aí o que é que você tem? Se você está com aquele movimento enraizado, com autossustentabilidade política, cultural, também nas finanças, se você tem um governo local, como a gente teve aqui, Olívio Dutra e depois no Estado, que tem um processo de participação popular, orçamento participativo, porque o orçamento participativo é um dos instrumentos da autogestão no território, na cidade. Né? O orçamento, tanto temático, para discutir orçamento para temas, a saúde, o transporte, a educação, e o orçamento territorial, que você faz nos bairros, porque aí é o que o Sines dizia, a gente só aprende a gerir gerindo, só aprende na prática. E aí é uma escola monumental quando você tem governos desse tipo, né? Seja mais próximo dos movimentos em nível municipal, mas, é claro, estadual e governo federal. Esse é um dos grandes elementos, dá para aprofundar, porque a história desse país é uma história, digamos assim, o que o Gramsci chama de revoluções passivas, né? As coisas não é desde abaixo, é desde acima, e quando o desde abaixo está tomando uma dimensão muito grande, o de cima vem ou um golpe militar ou por outras formas mais sofisticadas, como se dá hoje a disputa de hegemonia pelas classes dominantes. Né? Esse é um grande desafio. Né? A gente se perguntar, bom, em que patamar nós estamos? É um grande desafio. O da educação eu já coloquei, porque a gente pode criar espaços como esse que nós estamos aqui. Nós criamos o Centro de Formação em Economia Solidária, eram 5 centros de formação ligados em política pública da Senai, junto com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, um por região e um nacional. Né? Então, você tinha um processo educativo. Agora, um desafio maior que nós temos é nos locais onde se desenvolvem as experiências de autogestão, campo, cidade, escolas, associações, agroecologia, MST, então você tem isso de forma em níveis diferenciados, mas principalmente na área do artesanato e outros setores, porque você está numa dificuldade de renda muito grande, devido à situação social do país e mesmo econômica, onde é muito difícil fazer isso que eu estava falando, ter uma vontade política de dentro da nossa cooperativa, nós vamos ter todo mês uma manhã que nós vamos dedicar ao processo educativo, em torno da nossa própria experiência de trabalho, ou de uma outra forma. Esse é um elemento muito difícil. Nas políticas públicas, a gente tentou, em 3 vezes que tivemos projeto de rede solidária, tá? Desde a Senai, lá em 2003, que no edital você embutia que a entidade que entrasse no edital, ela tinha que constituir um coletivo de gestão, ter uma gestão coletiva, desde lá em cima até os empreendimentos que ela acompanhava. Esse é um desafio muito grande, é você dar vida de uma forma mais ampla a esse processo educativo nas experimentações. O outro desafio é da lei. Nós começamos aí em 2004, 2005, a elaborar essa lei que hoje se chama Poulsinha, elaborada com a participação dos advogados da Associação de Advogados Populares. Disso se esquece muito. Quando ela chegou no Congresso, nós tivemos um debate com educação popular no campo dos advogados, companheiros que foram da CPT e outros que criaram essa associação. Então, ali foi onde começou, ela foi regulamentada e, enfim, agora essa é um grande desafio que nós temos. Nós temos, só aqui no Rio Grande do Sul, onde eu acompanho, nós temos 31 prefeituras que têm lei municipal de economia solidária. E através da lei, então, você vê como os movimentos e os fóruns municipais de economia solidária, eles podem também se desenvolver. Então, a legislação é um ponto fundamental, porque nós chegamos na Constituição de 1988, no campo econômico, você é dessa área, não tem nada sobre a propriedade com base na autogestão ou mesmo na cogestão. Você não tem. Você tem propriedade estatal, a propriedade privada. Nós não tivemos força naquele momento de inserir esse elemento. Então, aí você tem uma lei de cooperativismo que vem da época do MEPS, que ela favorece o agronegócio, e agora nós conseguimos, então,
a aprovação dessa lei que está sendo debatida no movimento para entender como é que ela vai ser implementada, porque nos daria um salto de qualidade resolvendo esse problema do financiamento, você tendo uma forma mais estratégica, como diria o Chico de Oliveira, que a luta de classe se dá na disputa do orçamento público, né? E aqui nós estamos muito deficientes nessa área, né? Os recursos que vêm são recursos são muito baixos, digamos assim. Outro desafio enorme é essa questão das redes, né? Você tem diversas experiências no Brasil, nas finanças solidárias, são várias, em vários campos onde nós temos redes que são bem articuladas, mas ainda é um desafio enorme. Ele é estratégico do ponto de vista político, porque é aí que você se qualifica para o Fórum Brasileiro ter muito mais força, o próprio Conselho Nacional de Economia Solidária e a Economia Solidária, que se baseia na autogestão, ser um ator preponderante na construção de um projeto democrático no país com outras forças, né? E, enfim, então, o de redes é um desafio enorme. E outro, por fim, é essa questão também do trabalho. Está ligado à questão também de lei e tudo, mas a gente está se perguntando a questão da jornada 6 por 1, que está em discussão nos movimentos, está ser aprovada, está sendo discutido, que é que ela bate na economia solidária? De uma forma distinta, porque os trabalhadores assalariados que estão nas empresas é fundamental. A autogestão, ela implica, isso já vem desde o Marx, o Fourier e tantos pensadores, e também na França, você pega um Pierre Nafili, que trabalhou muito isso, o André Gorz, o tempo livre é fundamental. Se o trabalhador está no trabalho assalariado, ele tem a redução do tempo de trabalho, a redução da jornada, assim, quer dizer que o tempo de vida seja maior do que o tempo de trabalho, digamos assim, para ele poder se dedicar a ir assistir o Grenal, a ir dançar, tempo para ler, tempo para namorar e outras coisas da vida, né? Então, esse é um desafio enorme. No trabalho associado, eu acabo, se nós tivéssemos organizações com muita força, do ponto de vista político, cultural, das finanças também, da sustentação, você teria condições de, lá dentro, a autogestão permite a autogestão do processo de trabalho, da redução do tempo de trabalho. Quer dizer, aqui nós vamos trabalhar tantas horas apenas, né? Porque isso traz uma discussão. Nas grandes empresas do capital, o aumento, o crescimento da produtividade, com as revoluções tecnológicas, a automação, a informática, a robotização, permite que o trabalhador se dedique ao trabalho em um tempo bem menor do que ele faz hoje. Né? Faz hoje. Agora, qual é a grande questão dos patrões? Você reduz a jornada de trabalho, você está diretamente no coração do sistema, que é a mais-valia. Né? Mas esse foi um debate enorme que ocorreu, era a grande proposta da questão de reduzir a jornada de trabalho, ter um tempo livre, e o movimento operário, sindical, ele perdeu essa disputa. Lá de 68, os anos 70, quando você estuda o movimento dos operários na Itália, na França, em outros países, foi o capital que se apropriou dessa revolução tecnológica e deu um troco para os trabalhadores de uma maneira bárbara, digamos assim. Né? Então, o que você tem hoje é precarização, terceirização, miséria, concentração de renda, etc, etc. Mas esse é um tema que é para nós muito interessante, porque como é que nós, da economia solidária, etc, etc, entramos nessa luta, a jornada 6 por 1, como é que ela reflete para nós, né? Ela tem alguns aspectos e tem coisas que são próprias do trabalho autogerido, do trabalho associado. Eu acho que o tempo era mais ou menos esse, né? E é só um aperreio filosófico e político que eu trago ultimamente. Eu sei, autogestão e economia solidária são a mesma coisa.
Porque quando a gente traça e vê a história da autogestão, as experiências, seja em continente que seja, você vê uma coisa que um projeto de sociedade, ou bem viver, aquilo que o Galeano chama da utopia, não é uma utopia concreta, assentada nas possibilidades. Então, aí não é pura imaginação, se bem que também tem um sonho. Né? Eu estou pensando algo mais ou menos assim, a autogestão é o horizonte da economia solidária. Né? A autogestão é a utopia, é o bem viver para a economia solidária, porque não é a mesma coisa. Ela tem um potencial enorme na economia solidária, tem as bases dos princípios de autogestão, mas como é que ela pode ir se desenvolvendo cada vez mais, digamos assim, dentro de cada momento histórico. Mas isso é arriscado, porque pode botar a autogestão como um tipo ideal weberiano, né? Aquela coisa que está ali perfeita, etc, etc. E foi nesse sentido, eu vou acabar, o grande debate que houve, principalmente na França, né? Com a influência da autogestão da Iugoslávia, 68, o outono caldo do movimento operário sindical italiano e também outras experiências, de que a autogestão já é lá no futuro, quando a gente tiver uma sociedade socialista, autogestionária, alguns diriam comunista. E aí tem um amigo francês, o Daniel Motet, um ex-operário da Renault, que era do Grupo Socialismo e Barbárie do Castoriadis, esteve no Brasil, e ele então trouxe essa questão. Sim, mas as experimentações, a autogestão não é só um ideal que está colocado, é um ideal que engravida o processo histórico através de experimentações onde ela tem os seus pilares sendo colocados em prática, em vida. E as formas diversas de economia solidária, economia popular, significa isso, a economia solidária, engravidando o processo histórico nessa perspectiva da autogestão. E aí, por fim, ele lançou um livro muito interessante chamado Autogestão Gota a Gota, né? Porque vocês ficam aí com esse ideal do dilúvio, um dia acontece a autogestão. Não, é preciso, não é o dilúvio, é gota a gota, é construída como experimentação social, como invenção das pessoas dentro de determinadas condições históricas, políticas e culturais. Né? Então, eu, é, eu acabo aqui, eu gostaria de um dia aí a gente tem outra discussão, o trabalho que eu estava fazendo é sobre isso, a autogestão como experimentação social, ficou muito grande e lá dentro eu me deparei com a JOC, né? Que aonde você vai, então você tem um mistura de militância, digamos assim, de marxismos heterodoxos, com teologia da libertação, antes dela tinha as organizações especializadas da ação católica, a JOC, a JUC, a JAC, a JEC, e comecei a perceber que na França e aqui no Brasil a JOC teve um papel fundamental nisso, porque trazia o processo educativo, a discussão da propriedade social, do bem comum, mas trazia o ver, julgar e o agir. É aquilo, por fim, que o Michel Levy chama do cristianismo de libertação. Não é só junta tudo isso. E você teve, no Brasil, os companheiros operários que tiveram exilados lá fora tiveram uma relação profunda com as experiências de autogestão, sobretudo das militâncias dos jocistas dentro das fábricas na Itália e principalmente na França. Mas aí é tema para um outro debate, porque eu sei você que é um pessoal do FEI Político e a economia de Claro e Francisco, né? Que tem também afinidades com todo isso que o Michel Levy chama do cristianismo de libertação. É isso aí, eu agradeço o tempo, a oportunidade, são muitas questões. Ok. Obrigado, Cláudio. Mais uma excelente aula tivemos aqui, né? Cláudio, que tem essa vasta experiência e compartilhou conosco aqui. Muito bom poder contar com isso, né? Com a tua bagagem, né? No trabalho que você faz em relação à economia solidária de muitos anos, né, Cláudio? Obrigado aí mais uma vez.
E eu só vou aqui fazer só alguns informes, dar alguns informes rapidamente, depois passar a palavra para o nosso Sérgio Roberto Rodrigues, que vai fazer a moderação aí. É só lembrar que as aulas estão disponíveis, essa também ficará disponível na plataforma. Ali vocês encontram os vídeos, né? Inclusive foi enviado um vídeo para vocês explicando como acessar, né? E também vocês já viram aí, circulou um questionário para fazer a avaliação das 3 primeiras aulas, né? Eu queria dizer aqui também que nós teremos no nosso programa, como o Cláudio mencionou, mulheres docentes, como a Nelson Nespolo, mencionada pelo Cláudio, teremos aulas sobre economia solidária feminista, com Isabel Hilencamp, Helena Bonumá, enfim, teremos a Lia Araújo, teremos a moderação da Fabiola Leite daqui a 2 aulas também, enfim, a presença das mulheres como moderação e como docentes aqui no nosso curso, né? E sem mais, eu vou só antes de passar para o Sérgio, pedir, se for possível, Cláudio, se der tempo, você dá uma palavrinha sobre o programa Paul Singer, né, com o qual você está bastante Ok. envolvido, e há pessoas aqui, agentes, né, do programa Paul Singer, seria interessante ouvir um pouco de você a esse respeito. As perguntas aí, o Sérgio, vou passar para o Sérgio, então, a palavra, por favor. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, professor Cláudio. Tem algumas perguntas aqui, eu vou juntar algumas. A Gina, ela pergunta, coloca o seguinte: um dos grandes entraves para que percebemos na prática é que as cooperativas de trabalho se formam e crescem no período de alto desemprego e se esvaziam quando o mercado é reaquecido. Isso acontece pelo fato de os experimentos estarem dissociados de uma efetiva educação focada na importância do autogerenciamento que enfrenta a mentalidade vigente de assegurança na hierarquia padrão empregado. Desculpa, acho que deu para entender, né, professora, a questão. É esse efeito das cooperativas, elas nascem, se desenvolvem em períodos de dificuldade, né? E depois elas se esvaziam. Essa é a colocação da Gina. Aí tem a Rita, de Cássia, ela pede, por favor, poderia compartilhar conosco um caso de economia solidária que deu certo no Brasil? De vez em quando eu escuto essa pergunta. Eu complementaria, né? O que seria um projeto de economia solidária que deu certo no Brasil nesse momento, professor? Depois nós temos outras perguntas, mas eu acho que aqui a gente tem um pacote. Já posso? Veja só, a questão é o que dá certo, o que é que significa dar certo, né? Porque muitas, tem essa questão que a Gina colocou, elas surgem em momentos de desemprego, etc., etc., e outras também surgem em outros momentos diferentes, né? Mas é isso que a gente diz. Quais são as condições para uma experimentação de economia solidária ela apresentar caráter positivo em todos esses aspectos, né? A questão da produção não é só a questão da renda, não é só a questão econômica, mas a questão cultural, a questão de introduzir na sua experimentação os instrumentos de autogestão, se articular em redes. Então, esse é um processo difícil, ele demanda tempo. Sobre experiências positivas e experiências negativas, porque nós aprendemos muito com as experiências negativas. As experiências que eu acho que são mais interessantes são aquelas que duram um período histórico grande, né? Porque a experimentação ela exige isso. São aquelas que vão, digamos assim, construindo, reconstruindo, fazendo mutações na sua experimentação. A Nelsa vai vir aqui, a Nelsa Nespoli, e acho que ela vai apresentar para vocês. Eu dou um exemplo de uma experiência de economia solidária que nasceu há quase 30 anos, lá para trás, vejam só, numa conjuntura
que era uma conjuntura onde você tinha orçamento participativo em Porto Alegre, você tinha os debates, Fórum Social Mundial, etc. Tinha uma conjuntura determinada que ela nasceu ali, incorporou, introduziu esses elementos. E aí ela foi desenvolvendo. Ela vai mostrar como essa cooperativa de mulheres, muito simples, num bairro pobre, Sarandi, aqui em Porto Alegre, foi crescendo, crescendo, a se transformar numa rede que atua em diversas áreas, chamada Justa Trama, estabelecida em 10 estados do Brasil, com a questão do algodão orgânico, compras, hoje fazem com algodão orgânico lençóis para vários hospitais. E se tivesse política pública, faria muito mais. Tem uma moeda social deles, tem uma grife de roupa. Quer dizer, você teve uma experiência pequena que foi essa energia, ela foi se espraiando pelo território, e é um bairro onde tinha muita violência antigamente entre os jovens, o tráfico, e o pessoal lá eliminou o tráfico, porque você conseguiu trazer a população do bairro para participar, não da cooperativa de costureiros, que no fundo é isso, mas participar da rede que, a partir dessa Univens, que é a cooperativa, criou naquele território. Você democratizou o território desde o momento que você criou conselhos e comitês que participam em diversos aspectos da vida social daquele território, e articulada com os outros fóruns, as outras experiências. Mas eu vou deixar, o André falou que a Nelsa vai ser convidada, e de como cresceu, por exemplo, porque a economia solidária, o Sims dizia, ninguém adere à economia solidária por questão ideológica. Eu acho bonita. O cara que vai para a assessoria, para a educação, sim, mas o trabalhador mesmo, o homem ou a mulher, o jovem, o idoso, que entra na experiência, ele entra por uma questão muito concreta. Né? Uma das primeiras é essa questão da renda. Começa por aí, a questão da renda, e a Nelson vai mostrar aqui como, no momento que houve o dilúvio aqui em 2024, como eles tiveram capacidade de, digamos assim, cuidar, a economia do cuidado, cuidar daquela população que perdeu quase tudo. Né? A enchente aqui foi um dilúvio. Né? Então, esses bairros, como o bairro de Sarandi, a água tomou conta de tudo, mas não entrou na cooperativa. Chegou na porta e a água parou ali. E a cooperativa, então, teve condições de ter um trabalho excepcional com aquela população, né? Quando a prefeitura não dava apoio nenhum, etc, etc. E o crescimento que teve a partir de uma conjuntura extremamente adversa, pior do que desemprego, digamos assim. Né? Então, ali se estabelece uns pilares que eles têm autossustentação. Se não tem autossustentação e você tem só recurso financeiro, você pode ser uma experiência que ela vai fracassar, porque a questão econômica só ter renda não vai, não dá conta da situação. E o outro, uma experiência extremamente positiva, chama-se Banco Palmas. Né? Lá em 2003, nós tínhamos menos de 10 bancos populares e comunitários no Brasil, que são bancos que, em bairros periféricos grandes, eles criam uma moeda própria. Olha, tinha que ler o Che Guevara para ele dizer como uma sociedade que não tem o dinheiro. É muito difícil você... 3 coisas, eu digo sempre assim, você pensar um mundo que não tem o dinheiro é muito complexo, porque as pessoas vivem num mundo mercantilizado que se expressa na questão do mercado, compra, trocas, etc., através da moeda. Você criar uma moeda própria, que não é a do país, é extremamente subversivo. Implica o quê? Essa moeda ser aceita pelas pessoas. Então, implica um tremendo trabalho educativo no campo da subjetividade, da consciência daquela pessoa, e aquela moeda ser aceita no bairro, né? Ser aceita no bairro, e um banco que faz empréstimo para as pessoas e não tem nada de influência nenhuma, é uma experiência enorme. Hoje nós temos muito mais de 200 desses bancos no Brasil, e onde você tem uma prefeitura do campo democrático popular, como Maricá, a primeira coisa que você faz
ter um banco, é a população poder ter uma outra moeda que não é a moeda do país, que não é o real, né? Então, isso é muito difícil. O Banco Palmas fez exatamente isso, mas como ele foi crescendo de uma pequena associação de moradores para discutir infraestrutura, e a partir dali cria-se um banco e o processo vai, um processo educativo muito firme, eles vão se articulando com outras experiências, então cria um pessoal, digamos assim, de fitoterapia, cria outra experiência das costureiras com ex-presidiária, depois cria comitês no bairro para cuidar das praças, e aí você vai se expandindo, né? E aí você estabelece o que eu chamo um poder popular. Quando você se articula em redes, cadeias produtivas, se articula com outros movimentos que você tem, o MST, agricultura familiar, e aí você cria elementos, digamos assim, para a questão seria como é que nós chegamos num ponto, numa experimentação da economia solidária, que tem autossustentação política, cultural e financeira. Essa aí ninguém acaba com ela, só se houver um golpe com a repressão muito grande. Né? E as outras, como são experimentações, às vezes você não tem nem tempo de consolidar algum aspecto, e é isso que a Gina estava colocando, né? De muitas delas que, por aquelas que realmente trabalham nessa perspectiva que a gente está falando, elas são experiências que são duradouras, né? Tem que ter autossustentabilidade em diversos campos. Na Venezuela, o Chávez, eles investiu muito. O Chávez saía para as regiões e discutindo o que está ocorrendo aqui. Eu disse, não, está faltando um dinheiro aqui. O Chávez tinha um talão de cheque, ele simplesmente assinava e dava para as pessoas que dirigiam a cooperativa. Então, eles saíram de 80 mil cooperativas no início e foram para 200 e tantas mil. No segundo ano, você voltou para 80 mil, porque só o dinheiro não resolve. Só a questão financeira, ela não resolve. Muitas vezes, claro, que é fundamental a questão do fomento, tudo isso, mas não é só isso. Então, aí é uma questão de você ter também a ideia do que é autogestão. Então, dentro desse campo da economia solidária, você tem experimentações as mais diferentes e concepções as mais diferentes. Não é? Hoje, no Brasil, há uma disputa de narrativa. A economia, o empreendedorismo, que é que o governo fala mais, a economia circular, a economia da vida, a economia criativa. Tem umas que têm muitas afinidades com isso que a gente chama de autogestão e outras que não tem. Então, aí um campo de disputa enorme. E, enfim, eu acho que vocês vão ver com a Nelsa, porque eu não consigo. Ontem eu tive com ela a manhã inteira e ela fez exatamente essa parte. É uma experiência que só quem viveu que sabe, porque tem esse aspecto aí de quando houve a enchente aqui, a dificuldades que essas mulheres e essas pessoas lá desse bairro tiveram. E não é só lá, você tem outras experiências assim, e hoje a forma atual do capital digital, financeiro, e com todo esse processo que veio de exploração da natureza, hoje nós temos aí um colapso ecológico que é permanente. Esse ano aqui estão dizendo que no Rio Grande do Sul vai ser um quadro muito difícil, né? Então, essa é uma questão também que é fundamental, é você pensar também aí toda a questão do consumo, você pensar todo o que vem ser desenvolvido na agroecologia. Então, por digo assim, eu olho a autogestão, não só a economia solidária. Então, vá nas cooperativas do MST, por exemplo. Aqui em Viamão nós temos uma, do CEPE, não me engano esse nome, que tem uma produção de arroz orgânico que exporta para a América Latina. Qual a produção de arroz orgânico que você tem? O arroz orgânico, gente, são 10 anos de experimentações tecnológicas para você chegar ao ponto, digamos assim. É um processo longo, né? Quando você chega aí, você dá um salto de qualidade. Agora, ao mesmo tempo, tem o quê? A Associação das Mulheres, tem a Universidade Federal que está lá dentro, tem um instituto, um instituto federal que também está lá dentro, com a capacitação técnica, e tem a escola
chama-se Instituto Josué de Castro, onde é formação técnico-profissional para jovens da área rural, do MST, da agroecologia, e internacional. Em 23 eu fui lá para trabalhar 2 dias com jovens agricultores das comunas populares da Venezuela. É interessantíssimo. Então, ali você tem uma troca permanente e tem uma pedagogia de autogestão no processo educativo. De manhã não tem aula, não tem debate, não tem nada de trabalho. Eles vão cuidar da escola, outros vão preparar o almoço, etc, etc, etc. Então, há uma divisão nesse sentido, tentar uma aproximação do trabalho manual com o trabalho intelectual. Parece, é uma experiência, quando eles vão fazer a coleta do arroz, isso foi agora há pouco, é uma grande festa que tem aqui num dos assentamentos, que foi aqui em Santa Rita, onde lá você tem as forças políticas, você tem outros movimentos, é quase como se fosse uma grande feira, né? Então, aí você tem uma experiência de prática autogestionária, mesmo que não se chame autogestionária. A questão que importa é a semântica, é a origem, é o conteúdo da coisa, é a prática, é a experiência, e não a terminologia. A terminologia vem do país, vem do movimento, é o movimento que dá. Eles chamam mais de autodeterminação, autonomia, que são elementos que fazem parte do que nós chamamos de autogestão. Aí só é uma dica, o Singer, antes de morrer, o Paul Singer, ele estava encantado. O Singer encantava e as pessoas se encantavam muito também, era uma figura extraordinária. Ele estava lendo um livro e estava começando, pediu para ser traduzido e publicado, que se chama Milhões de Revoluções Silenciosas. Né? Então, muitas experiências desse campo, que se chama economia solidária, autogestionária, feminista, quilombola, indígena, etc., etc., elas são silenciosas. Né? E por isso que o processo educativo, quando trabalha com a sistematização, revela essas experiências. Então, o trabalho de comunicação que você tem nessas experiências da economia solidária, e isso na esquerda em geral, no Brasil, ainda é muito frágil, né? Porque é preciso se comunicar, é preciso que as pessoas tenham conhecimento, é preciso que vá para as escolas públicas, né? Quando eu trabalhava na CUT, era isso, era preciso conhecer o sindicalismo, a sociedade não conhecia. O mundo operário era um mundo, enfim, que era completamente desconhecido. Né? E hoje ainda é assim, eu não sei se em escola pública você fala de sindicalismo, e muito menos de economia solidária. Então, isso, essas primeiras questões. Obrigado, professor. Nós temos mais umas questões aqui. Ela está um pouco dentro do contexto do que o senhor já colocou. A Arge pergunta se uma biblioteca comunitária autogestionada pode ser uma economia solidária mesmo sendo um serviço voluntário sem envolver renda, já que a própria cozinhas solidárias também são consideradas nesse sentido, sendo que uma oferece alimento para a boca e outra para a alma. Tem uma outra questão aqui que eu acho que também ela amplia um pouco o debate, que é considerando que os povos indígenas e comunidades quilombolas historicamente desenvolvem formas coletivas de organização do trabalho e da vida, por que essas experiências não foram mencionadas como referência de autogestão? Trata-se de um recorte teórico específico ou é ainda falta de estudo nesse campo? Podemos ver? Veja só, eu tenho uma Só um pequeno biblioteca. complemento, Cláudio. Oi? Houve aqui, relacionada com essa questão, a Ah, pergunta tá. se o quilombo pode ser considerado economia solidária também, né? Ok. Vamos começar por essa aí. Quando eu falei no início, eu estava dizendo, tem uma discussão aí toda com a questão da teoria decolonial. Eu gosto muito do Aníbal Quijano sobre a colonialidade do poder, que trata essas questões. Mas o que eu tinha afirmado há pouco é uma hipótese de que um novo ciclo de lutas autogestionárias, autonomistas, ecológicas, vem dos povos originários com Chiapas. E não é por acaso, porque naquele momento há uma mutação do processo de acumulação de capital
que passa a ser extremamente agressivo com a natureza, com os territórios, no sentido de a água, o ar, minérios, etc. Isso cada vez mais se aprofunda. Essas guerras que estão aí tem uma base nisso, né? Então, aí o que eu estava falando é de que quando nós não podemos trabalhar a história, eu trabalho a história dentro de um método de longa duração. A história é longa, da autogestão, você tem a história, a média duração e a curta, que é o momento que nós estamos vivendo. Isso depende de cada país. Tá? Sempre, quando a gente vai trabalhar na longa duração, eu falo de experiências seculares, né? Experiências seculares, e que o Senge dizia, nós não vamos num quilombo, nós não vamos numa comunidade indígena sem ensinar autogestão. É natural. Eu botaria entre aspas o natural, porque foi todo um processo histórico. Mas ali você tem, nos povos originários, quilombola, os indígenas, você pega o Falsborda, ele estudou, que são os povos originários na Colômbia, tem seis frações, digamos assim, de povos originários. A gente sempre pensa nos afro e nos indígenas. Não, é muito mais amplo, né? É muito mais amplo. Né? E ali você já tem um exercício de ter experimentações dentro da sociedade deles que são práticas de autogestão. O quilombo, né? Eu tenho um livro aí, eu trabalho a experiência que eu chamo a Comuna de Palmares, que no caso é o Quilombo de Palmares, mas um dia, numa viagem, eu encontrei um militante da área, ele disse, não, esse negócio de comuna, isso é da Europa, tem que ser Quilombo de Palmares. E lá você encontra, na forma de produção, na questão da cosmovisão, né? Do poder político, você encontra elementos de autogestão, não dizendo que é uma sociedade autogestionária, mas essas práticas estão lá porque elas são ontológicas, digamos assim, faz parte do ser, do que é um quilombo, do que é um... Aí você, Antônio Conselheiro, você analisa que você vai ver. Tem um poeta francês, surrealista, que andou aqui no Brasil, um poeta negro, muito amigo do Mário Pedrosa, ele escreveu exatamente um livro publicado na França, chama Comuna de Palmares, onde ele joga a possibilidade por que Palmares não se articulou com a Revolução dos Negros no Haiti, que está na mesma época, né? É isso que ele usa. Ele pega a comuna, pegando a experiência da comuna de país. Mas eu digo que o que você vai encontrar são experiências seculares ou milenares dos povos originários que desenvolviam práticas autogestionárias. Isso não é o passado só, não. Você vai nas lutas indígenas hoje, você vai encontrar esses elementos. Eu dou um que eu conheci, de certa forma, ali na Raposa da Serra do Sol. Lá você vai encontrar 5 nações indígenas, como é que é o poder político? Cada nação tem um conselho político, esse conselho político se articula numa espécie de comuna, né? E aí há outro elemento que é da cosmovisão, no campo das subjetividades, o encantamento que tem, porque a relação com a natureza, quer dizer, você, do ponto de vista filosófico, não tem uma ontologia dicotômica cartesiana, diz, não, nós somos seres humanos e isso aí é a natureza, né? Isso que o capital fez, ela tem que ser explorada. Tem um Bacon na Argentina, um daqueles filósofos antigos, que ele dizia, nós temos, para conhecer a natureza e explorá-la, nós temos que chegar até a torturá-la, para ela revelar as suas leis. Olha só que frase terrível, né? E você aí encontra exatamente esses elementos. Aí, quando eu digo, nós tivemos, a partir de Chiapas, quando eles estabeleceram o que depois se chama os caracoles autogestionários, que são territórios geridos pela própria população, né? Pelos indígenas, né? Maias, no caso. Você teve o caso também da Bolívia, né? São esses os povos que, nas lutas que tiveram, porque Chiapas começa, mas na Bolívia você vai ter a guerra da água, você vai ter a guerra do gás. Não é guerra por salário, não. Lutas populares por água, pelo ar, pelo território, né? Não é a pauta do movimento operário sindical. É uma coisa maior, territorial, que é buscar aqueles valores que tinham antigamente. E ali você vai encontrar a disputa no campo do Estado.
uma nova constituição na Bolívia, no Equador, teve a Venezuela, onde o Estado se torna um Estado comunal. Então, é um troço fabuloso. Né? O que é um Estado comunal? É um Estado que ele, a base política dele, nos territórios, significa o quê? A formação de conselhos populares, que por sua vez formam comunas populares. Então, é você ter embriões que vão fazer uma disputa aberta, porque não está resolvido, e, digamos assim, de você pensar em outra forma do exercício democrático. Né? E aí, é claro, você tem, como é experimentação, você tem fluxo e refluxo. Então, nós vimos essa disputa como se deu. E quando a gente vai pensar, assim, um ponto, eu comecei a fazer curso, André, sobre isso, muitos, nós temos 8 entidades de educação popular em 8 estados, onde a gente trabalhava o socialismo autogestionário e a autogestão, no meio operário popular, camponês. Né? A grande experiência que a gente trazia era a Comuna de Paris, né? Que é de 1871. A Comuna do México, a primeira Comuna do México, tem um autor que tem um livro fabuloso sobre a Comuna do México, ela é de 1500 e pouco. E o México é um país de comunas sucessivas, né? Até chegar ao Zapata, em 1910 e 11, né? Era uma experiência que tinha práticas de autogestão do Estado, na propriedade, visão de mundo, etc., mesmo na questão militar. E o neozapatismo significa o quê? Uma retomada de valores da experiência do zapatismo lá de 1910, 1911, que é a primeira revolução popular camponesa que nós tivemos na história moderna. A da Rússia foi em 1917, um pouquinho depois, né? Então, aí a gente tem que acabar a visão eurocêntrica do processo histórico, e a autogestão nos leva para isso, de você ver as experiências, México, sobretudo, e você tem os países da África e tantos outros. Então, eu, inclusive, falo de que seria um campo, não é um campo à parte, ele faz, é parte do que a gente discute como autogestão. Né? E aí teria que ver essas experiências que estão se desenvolvendo aí nesses campos, né? Dos territórios, dos quilombos, etc, etc. No programa Pocinho eu defendi que na pesquisa se abrisse esse campo, porque é um campo que as pessoas olham assim como um passado, é uma coisa deles. Não é deles. Ali estão os valores que podem nos assegurar uma saída para a crise de civilização que nós estamos vivendo. Não vai ser na Europa, nem vai ser na China, nem na Rússia. Né? São esses valores que nós podemos beber e trazer para pensar um outro processo civilizatório. Né? E veja, com a colonização, tudo aquilo, o quanto houve de repressão nessas comunidades. Né? Eles resistiram, conseguiram engabelar a cultura europeia e continuam com propostas. Né? E eu creio que eles marcam aquilo que a gente diz, a autogestão hoje é uma autogestão territorial, porque essa diversidade de sujeitos, aí dentro dos elementos principais são esses povos originários. Né? Não é como a gente vê a classe operária, os camponeses, etc, etc. Mas são essas economias assentadas no bem comum. Povos originários, quilombolas, indígenas, as mulheres aí trazem a economia das bruxas, né? A economia das bruxas. A Helena pode falar disso aí quando ela, Helena Bonamá, da rede feminista, né? Eu conheço porque eu fiz umas discussões, e aí você tem os modos de vida, a autogestão comunal na América Latina, são diversos pensadores e pensadoras, né? E pensadoras, são muitos que trabalham trazendo essa questão que a autogestão ela é anti, tem que ser além do capital, então ela é anti, mas é além, ela é também antipatriarcal, antirracista e etc, etc. Né? Então, que são lutas que estão articuladas e são desenvolvidas, e aí é uma dificuldade muito grande também, né, de como você articula essas lutas, né? Porque eu fecho aqui nesses países que eu estou falando, essas grandes lutas que refundaram o Estado através de processos constituintes,
Não era partido político nem sindicato que estava à frente. Na Bolívia, no Equador, na Venezuela, não. Então, eu digo de que a autogestão territorial ela implica novas formas de organização, nem mais a fábrica, nem o partido, nem o sindicato. Não que vão deixar de existir, mas porque os partidos surgiram com a Segunda Internacional Socialista, em 1889, né? Não existiu, eram outras formas. Então, nós temos que cascavilhar, ir ao passado também, para ver essas experiências que existiram, lampejos de autogestão. O mundo está cheio de revoluções silenciosas, que são lampejos de autogestão. Essa é uma expressão do Henri de Roche, que é um dos grandes historiadores das experiências iniciais. Por exemplo, Rockdale. Rockdale era uma comuna, não era, porque a gente trouxe muito, o SINS trabalhou nisso como uma cooperativa de consumo. Não. Rockdale, ela estava dentro da expectativa do Owen, que era de uma espécie assim de um socialismo territorial, um pouco libertário, né? Você pega os princípios de Rockdale, aí o pessoal pega uma cabeça e um voto, não sei o quê, mas você vai lá dentro, no aspecto 1 de uma carta que eles têm, onde eles falam da questão que seria as redes, seria a questão territorial, como essas comunidades poderiam se articulando entre elas, né? Então, ali já estava colocada essa questão. Depois veio uma discussão, quando surge a indústria, os partidos e os sindicatos, que aí dá uma lógica mais cartesiana, né? Cartesiana, não relacional. A lógica territorial é que todas as coisas se relacionam, como se diz no Neo Zapata, um mundo onde caibam todos os mundos, né? Essa diversidade, enfim. Então, há muita coisa. Quando o Sims dizia a economia solidária, surgiu muito nas necessidades imediatas, mas ele falava isso antes do golpe. É preciso a gente construir uma teoria mais sistemática, uma teoria da transição, digamos assim, onde a economia solidária tenha um papel preponderante também, que não é hoje na cabeça dos nossos governantes, não é? Eles entendem de uma maneira muito limitada. Estou falando a parte do governo que está no nosso campo, né? A visão muito economicista, etc. Ah, sim, Ótimo. a biblioteca. Mas é claro, veja só, a luta dos trabalhadores lá na primeira internacional, aquele negócio era três, eles falavam assim, uma delas era a biblioteca. Rockdale, um dos elementos que tinha lá dentro, era uma biblioteca. Eles entendiam a experiência de cooperativismo, trabalho associado, vamos chamar de trabalho autogerido, necessariamente eles precisavam ter uma biblioteca, porque faz parte desse processo. Eu já falei sobre isso. Não dá para dissociar trabalho associado, autogerido, economia solidária de educação popular, sobretudo. Não é qualquer processo educativo. E aí é fundamental que você, se conseguisse essas escolas do MST que eu falei, Guararema, essa que tem aqui, a Contato, todas elas têm uma biblioteca, né? Elas têm uma biblioteca. E o bom é que em alguns bairros você tenha também essas bibliotecas, que é que poderia ser uma biblioteca gerida pela própria população do bairro, onde pessoas vão gerir aquela biblioteca, todo o processo, você está ali gerindo a biblioteca, a cada 3 meses, 6 meses, e depois você renova entre outras pessoas. Esse é o princípio fundamental do trabalho associado, é a rotação dos trabalhadores para eles cada vez mais socializarem e adquirirem novos conhecimentos. É a polivalência. É isso que o Marx dizia, o tempo livre é um tempo para isso, e você gerindo o processo de trabalho, por exemplo, essa das costureiras, a Nelson vai falar disso, todas as costureiras costuram todas as peças. Podia especializar, uma faz uma parte, outra faz a fronha, outra faz... Não, mas todas elas têm uma polivalência. Qualquer uma delas sabe produzir qualquer uma daquelas peças. Então, isso ocorre muito, essa polivalência, dentro
da experiência na autogestão. A rotatividade, porque no capital a rotatividade significa o quê? O cara é jogado ao mundo, né? Vai para aqui, trabalha ali, trabalha. Como hoje a lei aí que veio com o tema, o trabalho itinerário. Pega um metalúrgico, 3 dias ele trabalha na Volks e os outros 3 ou 2 ele vai correndo para ver se trabalha em outra empresa, que é jogado à própria sorte. O jogo do capital. A polivalência na autogestão seria exatamente esse outro. Aí é uma grande discussão dos pesquisadores nas universidades sobre essa questão da formação técnico-profissional, né? A capacitação, a polivalência. Então, inclusive, se alguém souber, eu estou com uma biblioteca de mais de 30 mil livros em 4, 5 línguas e gostaria de doá-la para que se transformasse numa biblioteca pública gerida pelas próprias pessoas. Tem dificuldade imensa. Por quê? Porque o mundo é digital. Não, nós podemos digitalizar. Assim, essa é outra discussão aí do que está ocorrendo hoje nesse mundo do capital digital em termos da questão de leitura, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, as cozinhas solidárias, que foi outra pergunta, aqui surgiram muitas no Rio Grande do Sul. E um dos problemas que você passa a ter é exatamente esse. E é uma coisa antiga também. Ela vem da Comuna de Paris, lá um militante internacionalista da Primeira Internacional, chamado Varlan. Ele assume uma função no governo municipal de Paris, na Comuna, e lança um manifesto aos trabalhadores para criar restaurantes populares, né? E são criados 5 restaurantes. Por quê? Porque seriam espaços onde você teria uma comida barata, uma comida sadia, né? Uma comida sadia, e seria um espaço cultural. O importante, além desses aspectos de ser barata, era o pessoal se reunir para conversar, para se comunicar. A autogestão tem isso também, ser uma experiência de um ato comunicativo, um ato pedagógico, um ato comunicativo, digamos assim. E lá eles criaram um primeiro restaurante, que é chamado uma cozinha solidária, chamada La Marmite, Marmita, né? E imediatamente, em pouco tempo, já tinha 5 em Paris, onde as pessoas iam. Isso aí seria algo importante. Com a repressão à comuna, eles acabaram com a experiência. A Nelson vai falar disso também, lá no bairro dela, com a enchente, as pessoas ficaram num problema muito sério de alimentação e de como é que você pode, com essas cozinhas solidárias, que é um dos eixos que nós trabalhamos no programa Pulsinhos, mas também em toda a área aí das políticas públicas e as experiências do movimento. Você ter os trabalhadores sem terra, né, que trazem os alimentos, enfim, tem todo um processo aí extremamente importante e que ele é importante para a experiência, porque é em cima da coisa mais concreta que você tem, essa questão da alimentação, né? Fome, etc. Sem dúvida nenhuma, você ter cozinhas solidárias que fossem geridas, e são geridas, tem muitas, e que não são só cozinha. Eu visitei um em São Paulo, que além de distribuir comida e pessoal ir para lá, é uma escola de formação profissional de cozinheiros, pessoal do próprio bairro ali de São Paulo, eu me esqueço o nome, e que foram para lá e adquiriram conhecimento e viram cozinheiros em diversos locais, enfim, é uma das experiências mais interessantes que tem esse traço. E aí, se você for ver nas comunidades dos povos originários, como é que essa questão da relação homem-natureza, digamos assim, a soberania alimentar, como é que se dá essa relação, porque é algo a ser refeito, né? No mundo de hoje, onde você só veneno, né? Tudo alimento produzido com fertilizantes, etc. Então, esse é um dos campos mais interessantes e que a gente tem que aprender com esses povos originários. Bom, André, já são 11h37. Acho que podemos encerrar, né? Isso. Sérgio, As obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui, né, importantes, perguntas
mas eu acho que elas se enquadram muito bem nas próximas aulas, né? Então, eu acho que a gente pode encaminhar para os próximos palestrantes essas questões para que sejam abordadas, né? Tá? Perfeito, perfeito, Você Sérgio. faz o encerramento? Está previsto o Gilberto Carvalho? Sim, sim, Sim. Porque está É aí a ele, previsto. próxima. É o porque aí ele próximo. pode falar do programa Pulsing de formação de agentes, né? Sim, A gente queria perfeito. ter tempo para falar disso. Tá certo, Cláudio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Cláudio. Só antes aqui, dar alguns informes rápido, agradecer a todo mundo que acompanhou. Teremos também a Leonora Moll, pela Brasileira de Bancos Comunitários, né? Dizer que as obras do Cláudio estão disponíveis na editora Lutas Anticapital, e vai ter colocado no chat, o site do Cláudio, claudioautogestão.com.br, em que as obras dele estão listadas, algumas disponíveis. E a biblioteca do Cláudio que ele mencionou, a gente já conversou. Há uma intenção aí, a BPS e o nosso Nume Ecosol Fiscar, quem sabe a gente possa fazer, né, essa articulação para disponibilizar em universidade pública as obras do Cláudio, né? E eu queria só ressaltar aqui a diversidade geográfica e organizativa aqui do nosso curso, né? Gente de vários lugares, de organizações importantes, e ressaltar que todas as aulas estão disponíveis na plataforma, que vocês receberam um e-mail com um vídeo explicativo de como utilizar a plataforma, né? E que também o questionário de avaliação das aulas pode ser respondido aí com calma. Vocês podem assistir o vídeo, quem não viu ainda, rever e tal, para poder responder, né? E que, por fim, nós teremos 1º de maio, um feriado muito importante, né, para todos nós, e depois, no dia 9 de maio, aí teremos a aula com o Gilberto Carvalho, trazendo o tema das políticas públicas nacionais de economia solidária, e poderá falar sobre o Campo Singer, e sendo apresentado pelo nosso Sérgio Rodrigues, né? Então, eu agradeço mais uma vez ao Cláudio por essa excelente aula, a todo mundo que acompanhou, e é isso, né, Sérgio? Acho que é isso. Nos vemos de volta, estaremos de volta dia 9. Vocês poderão acompanhar aí as aulas, os vídeos aí das aulas, tá bom? Ok. Abraço. Oi? Então, um Sérgio grande está abraço. falando alguma coisa, está mutado, Sérgio. Agradecer ao professor, o Cláudio, sempre excelente as falas dele, e assim, tem um compromisso das pessoas que estão aqui hoje retornarem na próxima aula, né? Que vai ser muito interessante, vai tratar de vários assuntos aqui estruturais para a economia solidária, né? Então, é importante que todos estejam aí com a gente. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado a Ok. você. Até dia 9. Abraço, gente. Obrigado, Tá. Cláudio. Abraços. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.